Ano passado, eu tive um período extremamente cansativo na faculdade. E assim eu me entreguei a um vício socialmente aceito. E não estou falando de cigarro, não estou falando de álcool, nem de cafeína. Estou falando de telas. Sim, vício em telas. No meio do ano, eu comecei a ter a disciplina de cirurgia geral na faculdade, e com isso veio uma carga horária muito grande, uma carga horária tanto teórica e prática, assim, gigantes. Teve dias que eu cheguei na faculdade 8 horas da manhã e fui liberada 8 horas da noite. E no começo do período eu até conseguir levar bem. Conseguia chegar em casa, estudar, conseguia ir na academia, continuei vendo os meus amigos. Só que do meio do período até o final do período, a coisa desandou. Eu comecei a chegar em casa muito cansada, e aí eu deitava no sofá e começava a rolar tela, como uma maneira de me gratificar pelo dia exaustivo que eu tinha tido. Só que isso foi um dia, dois, três, quatro, e quando eu vi, começou a ser uma coisa corriqueira, começou a ser uma coisa de todo dia. Então eu parei de ir na academia, eu comecei a emagrecer muito, parei de sair com os meus amigos, porque eu realmente comecei a estar com a bateria social zerada, assim, a bateria de energia mental, de energia física, no zero. E o celular acaba sendo uma maneira muito fácil de se distrair, porque você não necessariamente precisa empregar uma energia grande para engajar naquela atividade. Você simplesmente pode sentar e rolar tela e se divertir vendo memes, ouvindo músicas, sabendo sobre notícias do mundo inteiro. Notícias que muitas vezes você nem guarda, né? Nem guarda porque é tão rápido que você nem cria um vínculo intelectual ou emocional com aquilo. Quando eu comecei a me dar conta disso, eu falei, bom, vou agir para, né, não acabar não me prejudicando. Então eu coloquei um limite principalmente no Instagram, que era o aplicativo que eu mais estava passando tempo. Então eu coloquei ali um limite de 30 minutos por dia. E no início funcionou, só que com o passar do tempo eu começava a desbloquear e eu ficava mais 5 minutos, ficava mais 15 minutos, e quando eu via, já tinha perdido totalmente o propósito, né? Eu já tinha me passado ali, eu já tinha passado muito tempo online. E depois eu simplesmente esquecia e desbloqueava, tirava o limite, e eu vi que aquilo não estava dando certo. O que começou a dar certo, né? Como que eu consegui diminuir o meu tempo de tela? Que é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu fiz uma anotação, deixa eu achar aqui. Fiz uma anotação dos pontos que me fizeram refletir e que realmente tiveram uma função, assim, de mudar o meu comportamento, de conseguir me fazer passar menos tempo na tela. E antes de falar sobre esses tópicos, eu quero falar sobre a questão do vício. Porque quando a gente fala sobre vício, é realmente uma coisa que você perde a autonomia sobre o seu comportamento. Você se torna incapaz de fazer aquilo que você quer. Por exemplo, eu queria passar menos tempo na tela, eu estava tomando medidas com relação a isso, mas simplesmente não estava funcionando, porque é exatamente isso que é o vício, né? E quando a gente pensa em vício, sempre vem na nossa cabeça substâncias, mas a gente também tem que refletir e pensar sobre comportamentos, porque comportamentos também podem virar vícios, né? Como, por exemplo, passar tempo na rede social. Aqui estão alguns pontos que eu quero trazer. Essas reflexões me levaram um tempo para conseguir tê-las, né? Então foi ao longo do tempo, não foi algo que eu pensei em um dia e no outro eu já tinha excluído a minha rede social, que foi o que aconteceu. Já trouxe um spoiler do que essas reflexões me trouxeram. Primeiro ponto que eu anotei aqui foi o quanto de informação eu estava conseguindo reter. Então, algo que eu passei a fazer no final do dia, quando eu deitava, era pensar: olha, hoje eu usei tanto tempo de tela. De todo esse tempo que eu utilizei, quantas informações eu realmente lembro? Quanto
desse tempo que eu passei me trouxe alguma coisa significativa. E sendo sincera, poucos dias eu cheguei numa conclusão assim legal. O que me vinha muito à mente eram memes, sempre lembrava de alguns memes, e principalmente músicas, porque você acaba vendo muitos reels e sempre as pessoas, quando, sei lá, uma música viraliza, as pessoas acabam fazendo diferentes reels com a mesma música, então aquilo acaba ficando na sua mente, né? Segundo, comecei a perceber e também a ler algumas coisas sobre dissociação do tempo. Se o tempo que você passa online nas redes sociais, a mesma hora que você passa online na rede social, não é a mesma hora que você passa lendo e não é a mesma hora que você passa limpando a casa. As redes sociais, elas têm um poder de te levar para um buraco negro. Para um buraco negro que o tempo escorre, que você não vê aquele tempo passando. E com isso você pode passar assim o dia inteiro ali que você nem sente. E quando a gente pensa sobre o tempo como um tecido da vida, você meio que passa horas da semana ali que depois viram dias e que no final do ano viram meses e que você poderia estar aplicando em outra coisa, uma coisa que você gosta, em, sei lá, passar mais tempo com as pessoas que você ama, e você tá ali simplesmente online, vendo muitas vezes coisas que não necessariamente vão agregar na sua vida, né, de uma maneira definitiva. Terceiro ponto. Esse terceiro ponto eu anotei aqui, eu escrevi aqui. Usar o tempo para dormir. Porque chegou um momento que eu já estava tão cansada que nem estava pensando mais sobre voltar para academia ou sair com os meus amigos. Eu comecei a pensar, poxa, eu estou 5 horas online aqui. E se eu usar das 5 horas que estou passando online, 2 horas para simplesmente dormir ou não fazer nada? Comecei a ver que eu poderia usar esse tempo simplesmente para dormir, descansar. Quarto ponto, comecei a refletir sobre a energia mental que temos, que é uma energia limitada. Assim como o dia tem 24 horas, assim como as coisas têm um início e um fim, a nossa capacidade de concentração é também limitada. Então, consumindo um conteúdo na internet que é muitas vezes rápido, a sua capacidade de atenção, ela vai sendo utilizada ali e às vezes quando você quer usar ela para uma coisa mais complexa, aquela energia mental não vai estar ali, porque você já passou 2, 3, 4, 5 horas do seu dia utilizando uma energia mental limitada para uma coisa que não vai ter necessariamente um retorno ou uma construção de algum raciocínio ou algo que, sei lá, seja útil. Você vai se expor a muita informação que, assim, simplesmente às vezes é isso, não vai retornar e você vai ficar ainda mais cansado. Não é como se fosse uma atividade regenerativa, que depois você vai se sentir descansado. Não. Muitas vezes você vai se sentir ainda mais cansado do que no início dessa atividade. E por último, mas não menos importante, são os sentimentos. Quando você começa a ver a rede social de uma maneira mais crítica, principalmente como um lugar que hoje em dia vende-se muitos produtos, e quando não as pessoas não estão vendendo um produto necessariamente, elas estão vendendo a si mesmas. O seu lifestyle, a sua roupa, ou sei lá, a sua marca de XYZ. E quando pensamos em venda, temos que pensar automaticamente em marketing. E quando se pensa em marketing, devemos pensar em gatilhos mentais, que se utiliza para vender cada vez mais produtos. Por exemplo, gatilho mental de escassez. Essas são as últimas vagas, esses são os últimos produtos, corre porque vai acabar. E um dos gatilhos que usa-se muito também no marketing é a insatisfação, porque você só vai estar propenso a comprar um produto se você estiver insatisfeito, ou se você sentir que aquele produto é o que faltava, sei lá, para você ter a pele perfeita, ou para você estudar, ou para você... Coloque aqui qualquer coisa, porque é isso que, né, é colocado quando você vai comprar um produto. E quando você passa horas se expondo a um conteúdo que
tem como um fundo isso, né, de sempre trabalhar com a sua insatisfação, com o que você não tem, é impossível você também não se sentir insatisfeito com a sua própria vida. De, por exemplo, nossa, estudei o dia inteiro, ou estou aqui trabalhando, e tô vendo um monte de gente na praia, ou várias pessoas viajando. Isso traz um sentimento de insatisfação com a nossa própria vida, né? E falando isso, eu não quero colocar as redes sociais como culpadas de tudo. Eu excluí as redes sociais porque foi a única maneira que consegui de encontrar uma paz mental e de conseguir me reequilibrar. E acho muito interessante colocar aqui que na primeira semana que eu tomei essa decisão, né, de excluir, porque eu estava vendo que as outras medidas que eu estava tomando não funcionaram, eu sonhei em um dos dias que eu estava rolando tela, assim, para vocês terem ideia como é a questão do vício mesmo, que você perde a mão, você perde a noção de como você está usando aquela ferramenta. É... E às vezes, para você, limitar o tempo já vai funcionar. Ou conseguir. Você realmente vai conseguir se dar aqueles 15 minutos, aquela meia hora de uso de tela depois de fazer uma atividade, depois de estudar ou depois de fazer uma caminhada. Mas para algumas pessoas isso não funciona, como foi o meu caso. E se você também está passando por esse problema, saiba que isso não é uma questão individual, é realmente uma questão coletiva, né? Tá todo mundo meio que aprendendo como lidar com as redes sociais. A gente não tem, tá começando até agora, né? Mas a gente não tem muitos estudos científicos mostrando como isso afeta o nosso comportamento ao longo prazo, porque também é novo, né? As redes sociais, a maneira como a gente utiliza para consumir informação, tudo isso é muito novo. E acho que é isso, né? A gente tem que ir tentando se apoiar da maneira que dá, vendo soluções da maneira que dá e se ajustando da maneira que dá. E também não ver, né, as redes sociais como inimigo, porque eu estou aqui gravando um vídeo para uma rede social, usando uma rede social. Mas é isso, de conseguir analisar o nosso próprio comportamento, de ter uma noção, de olhar quanto tempo de tela a gente está utilizando, né? E se você, querido ser iluminado, conseguiu achar alguma solução ou tem alguma dica para compartilhar de como você passou por esse problema e conseguiu resolver e conseguiu resolver, compartilhe aqui, porque acho que esse é um momento, né, que a gente tem que repensar mesmo como a gente usa o nosso tempo, como a gente usa as redes sociais. E é isso, até o próximo vídeo.